Então, minha gente, tudo bem? Hoje a nossa conversa é um pouco diferente. É sobre quem ganhou realmente as eleições no ano passado. A verdade é que Lula não ganhou, foi Bolsonaro que perdeu. Parece uma conversa idiota, mas não é. Faz uma grande diferença. Deixa eu explicar. No ano passado, eleições, se Lula não estivesse concorrendo, qualquer nome com alguma projeção no cenário brasileiro, naquela época, ganharia do Bolsonaro. Isso desde que a esquerda não apresentasse outro candidato no lugar do Lula. Qualquer candidato ungido pela ansiada terceira via ganharia a eleição se Lula não estivesse no páreo. Isso, vejam bem, se nenhum outro candidato da esquerda concorresse. Bolsonaro perderia para Ciro Gomes ou para Simone Tebet, como indicavam as pesquisas, quando elas eram apresentadas sem a presença do Lula. Já sem Lula, a esquerda não teria tido cacife para vencer. Qualquer outro candidato apresentado por eles ano passado, Haddad de novo, por exemplo, só faria dividir os votos da oposição a Bolsonaro. As elites perceberam que 3 lideranças concorrendo, esquerda sem Lula, terceira via por mais forte que fosse, e Bolsonaro, seria um cenário mais provável para levar Bolsonaro à reeleição. Só por isso é que Lula saiu da cadeia. Já que tinha que ser um dos dois, Lula ou Bolsonaro, as elites preferiram Lula, que era mais fácil de negociar. Quando eu falo das elites, eu me refiro à elite financeira e empresarial mesmo, a onipresente, a internacional. Não é essa vagabunda de empresáriozinhos novos ricos, arrogantes, metidos a atiradores, que apoiaram e ainda apoiam o presidente louco. O que aconteceu então foi uma batalha entre fanáticos por Bolsonaro, somados aos que rejeitavam o PT, contra os fanáticos por Lula, mais os que rejeitavam Bolsonaro. Contando todos os eleitores que deram a vitória a Lula, os que votaram nele pela rejeição a Bolsonaro foram muito mais numerosos do que os eleitores da chamada esquerda raiz. Na verdade, foi o povo brasileiro, dentro da sua humilde lucidez, que salvou o Brasil mais uma vez. Não foi a esquerda de Lula. Foi assim também nas eleições de 2014, se vocês se lembram. As elites apostaram tudo na chamada Primavera Brasileira de 2013, sufocando o governo Dilma. Depois foi a campanha nojenta a favor do ladrão Aécio Neves. Em ambas, a sabedoria popular prevaleceu. O povo superou a Primavera Brasileira e o povo superou as mentiras da campanha do Aécio. Essa aí é a capa da revista Isto É, de dezembro de 2014, uma das 4 de dezembro de 2014, que aconteceu logo depois das eleições. Naquela época, as domésticas ainda iam para a Disneylândia, e foi por isso que Dilma ganhou. Foi o povo que não se deixou iludir e reelegeu a presidenta, porque o governo dela estava dando certo. Aí, quando a direita percebeu que no voto não ia conseguir retomar o governo, a comunidade financeira perdeu a paciência e no ano seguinte vieram as pedaladas, o golpe. A partir daí, a esquerda brasileira foi para o saco. Foi omissa durante toda a farsa Temer e se manteve calada, acovardada, inerte, inútil e omissa durante os 4 anos seguintes da barbárie que assolou o Brasil. Aí, quando chegaram as eleições, incrível, a atitude não mudou. Continuaram acovardadas, sem se organizar nem se manifestar nas ruas para não ter que enfrentar os terríveis bolsomínios. Medo puro, sem plástico nos carros, sem pichações na rua, sem reagir às provocações, sem enfrentar, nem que fosse na justiça, as agressões infralegais que a sociedade sofreu da corja bolsonarista fanatizada. Os sindicatos ficaram mudos e os estudantes se mostraram intimidados e sem liderança. Os que se apresentavam como defensores do meio ambiente se mantiveram caladinhos, deixando a boiada passar sem esboçar reação. Desculpe, mas o Partido Verde foi uma piada durante todo esse tempo de devastação. Nenhuma manifestação popular foi organizada por eles. Era o mínimo que eles tinham que ter feito. Era até obrigação, pelo nome da sigla, Partido Verde, que é forte no mundo inteiro. Agora o PV participou da coligação que ganhou a eleição, junto com o PT, mas continua omisso, apesar de ganhar a direção do IFAM.
Já uma boa surpresa, né, foi a atuação firme da Marina Silva no episódio dos garimpeiros dos Yanomamis. Firme mesmo, foi a luta. Parabéns, dona Marina. Então, o que eu quero dizer com essa rápida retrospectiva é que a esquerda não tem direito de exigir do governo Lula o atendimento de suas demandas mais radicais. A esquerda não fala mais em nome dos oprimidos, dos necessitados, nem dos abandonados. O povo não votou na agenda deles, votou para derrubar Bolsonaro. A esquerda não contribuiu para isso, então não pode exigir nada. Se omitiu, então não tem direito a prioridades. No que as suas demandas se confundirem com os anseios populares, a esquerda será bem-vinda. Já para as ideologias chamadas progressistas, ela não conta com apoio popular, porque não conta mesmo. Né? Está todo mundo se lixando, na verdade, o povo está se lixando para essas agendas. Empoderamento. Essa é a palavra que define os projetos ideológicos da esquerda moderna, auto-intitulada progressista, mas alienada dos humildes e dos famintos. Empoderamento da mulher, em detrimento dos homens. Todo empoderamento significa despoderamento da outra parte. Né? Então, empoderamento da mulher em detrimento dos homens. Empoderamento dos negros em detrimento dos não negros. Empoderamento das lideranças indígenas em detrimento dos anseios dos verdadeiros índios. Empoderamento dos que assumirem qualquer tipo de posicionamento sexual diferenciado, em detrimento dos que tocam sua vida dentro da normalidade afetiva. Por que a esquerda não fala em empoderar os pobres, os humildes e os necessitados? Né? Começa que é muito difícil se encontrar um negro no Brasil. Aqui tem preto, mulato, pardo, moreno, matuto, sertanejo, caipira, escurinho, de cor, da cor, mestre, sangue bom, e assim por diante. Esses são os verdadeiros brasileiros. Negro é na África, raça pura, assim como branco mesmo é na Europa, ou era. Branco é o que fica com a pele vermelha quando pega sol. Se você fica moreno quando pega sol, você não é branco. Sério. Se você não acredita, mas é assim que os brancos nos consideram, não brancos. Você que me assiste certamente não é branco, por mais que se sinta ou queira se sentir branco, tá bom? Quem me explicou isso foi uma moça no restaurante do hotel onde eu estava hospedado em Montreal, lá no Canadá, por ocasião de uma missão oficial da qual eu participava. Já tem mais de 20 anos. Aliás, mais de 30 anos. Sentei ao seu lado para conversar e lá pelas tantas ela me saiu com essa. Não era uma opinião dela, não. O conceito não era só dela. Ela não inventou, ensinaram ou incutiram nela. A mesma coisa em relação ao novo nome dado aos índios, povos originários. Surgiu agora, né, com esse novo governo. Esse termo é uma cópia do First Nations, adotado pelo Canadá. Lá você não pode dizer índio, porque vai ser corrigido e pode ser até acusado de alguma coisa. Para mim, índio é o ser humano que está isolado da civilização e ainda não teve oportunidade de se integrar ao mundo moderno. Isso é que é índio. Depois que ele trava contato com a sociedade, o índio vai ter que se integrar a ela. Até mesmo continuando como índio, mas vai ter que se integrar. Não há como se manter isolado a partir daí. Os garimpeiros que o digam. Óbvio que essa integração tem que ser feita de maneira segura, sempre conduzida e patrocinada pelo Estado, e sem destruir sua identidade histórica e cultural. Ele não vai conseguir fazer isso sozinho, por mais terras que sejam demarcadas. Já o povo originário é o nome da massa de manobra que vai servir de instrumento para objetivos que não têm nada a ver com os anseios dos verdadeiros índios. Esse é um tema interessante que eu pretendo discutir mais para frente. E em relação ao que eu chamaria de portadores de sexualidade diferenciada. Isso em se tratando dos que acreditam que o seu desvio de sexualidade é causado por problema genético ou estrutural. O que eu chamaria ainda de posicionamento sexual diferenciado para os que assumidamente optaram por essa condição. Portadores de sexualidade diferenciada ou posicionamento sexual diferenciado. PSD em ambos os casos. Esse seria um termo muito bom de ser adotado pela terminologia oficial do governo para se referir a esse segmento da população. Isso porque o termo LGBTQIA+, vai ser com certeza modificado a cada nova aberração que surgir. Espero que a pedofilia e a antropofagia não sejam daqui a pouco agregado ao rol de opções à disposição dos que se julgam superiores às regras da natureza.
Sugiro até um plebiscito, para ver até onde essas ideologias progressistas conseguiriam ir. Aí poderíamos verificar, na realidade, qual o grau de aceitação das suas propostas pela população brasileira e, de repente, estabelecer os limites a serem colocados para as suas exigências. Não adianta a gente continuar recebendo goela abaixo, sendo obrigado a aceitar coisas que a gente não concorda. Seria realmente o caso, já que são temas que afetam profundamente a sociedade como um todo. Todas as diferenças devem ser aceitas, protegidas e plenamente integradas à sociedade, como já foi estabelecido e implementado na maioria dos países do mundo, inclusive com muita força aqui. Todo mundo sabe disso. Mas jamais essas minorias serem impostas como superiores, detentoras de privilégios ou com direito a impor suas verdades aos demais cidadãos. Vou repetir. Jamais essas minorias serem impostas como superiores, detentoras de privilégios ou com direito a impor suas verdades aos demais cidadãos. Isso vai contra a Constituição. Né? Bom, voltando então ao problema das eleições, de quem as venceu na realidade, para concluir o raciocínio, quem venceu foi o povo. Não foi direita, não foi esquerda, foi o povo. Não foi Lula, não foi Bolsonaro, foi o povo que venceu. Qualquer postura radical das esquerdas nesse momento que estamos vivendo será arrogante e descabida, já que seria fruto de uma alegada pseudo-vitória que não lhes pertence. É isso aí, minha gente. Hoje foi um pouco mais direto. É que esse assunto estava engasgado na minha garganta, ok? Um abraço para todo mundo, muito obrigado.